E nem ver essas fissuras, se você passar ali são mínimas, né? São mínimas, isso, até 0,4 milímetros. A partir disso, a gente já chama a fissura de uma trinca. Então, uma trinca já é a partir disso, e depois de uma rachadura. Né? Desde que a ponte não tenha caído, você consegue fazer uma proteção externa e fechar tudo isso. É impressionante. Né? É uma das coisas mais bonitas que tem assim, na recuperação de pontes, é quando você faz essa proteção, você fala assim, me mostra onde que estava trincado, onde tava, você não consegue nem achar, porque encaixa tudo certinho. As pessoas ficam muito assim, admiradas com isso. Né? Eu já vi muitas pessoas até pensarem que é mágica, mas não é mágica, não. É engenharia. Não tinha aquela fissura e não tinha aquela rachadura, né? Estão perfeitos. Exatamente, é engenharia. É engenharia. Né? Então você tem esses compósitos, você tem fibra de carbono, você tem concretos de alta resistência. Então nós temos hoje concreto, quanto maior a resistência, menor o volume de concreto, colaborando com o meio ambiente também. Voltando lá àquela pergunta que você disse, né? Como que a gente colabora com o meio ambiente. Nós temos procurado sempre utilizar um pouco menos de material, ou materiais que não agridam tanto o meio ambiente, né? Mas a gente sempre tem que pensar, né? Qual vantagens e desvantagens. Quando você constrói uma ponte, certo? Você gastou material, você gastou concreto, você está ali, pode até falar que tirou um visual, mas muitas vezes a ponte é tão linda que vira até uma referência, em função do gasto energético que você vai ter, né? Que você vai economizar na realidade em relação àquela obra. Então, se você fizer isso, se você puser na balança nos pratos isso daí, nossa, uma ponte, um viaduto, ele é de extrema importância. Com certeza. A gente está falando, né, na materiais inovadores, tudo, mas a gente não pode deixar de perguntar para você como que as pontes podem ser projetadas para resistir aos desafios das mudanças climáticas. Isso daí também, né, é uma coisa que pega todo de surpresa. O tempo não avisa, né, quando ele vai fazer uma mudança radical. De repente, como é que vocês se preparam nesse sentido? Então, nós projetamos, toda obra ele tem lá um tempo de retorno. Então, vamos definir o que seria esse tempo de retorno. Então, você faz uma obra, qualquer que seja a obra, você faz uma ponte, você fala assim, olha, essa ponte aqui, ela suporta, foi o que eu acabei de falar, né? Ela suporta até 4 vezes, 3 vezes e meia o que eu estou projetando. E devido a todas a preconização da norma, no fim, se você fizer lá os cálculos tudo certo, você vai ver que realmente dá nisso. Só que não é para ser usado 3 vezes o que você projetou, é só o que você projetou. Toda obra é assim, por exemplo, uma represa, uma ponte. Então você tem o tempo de retorno. Então você faz uma obra tipo assim, olha, se cair a pior chuva dos últimos 100 anos, essa ponte vai estar em pé. Essa ponte vai suportar. Então é a partir daí. Então você tem que fazer um levantamento biométrico, qual foi a altura máxima que esse rio já atingiu. Você tem várias informações e em função dessas informações você vai fazer um projeto para que isso daqui, olha, durante 100 anos está garantido, ou durante 50 anos está garantido. Quase toda obra tem esse viés, tem essa previsão. Né? Você viu agora recentemente no Sul, né, nós assistimos aí, que eles compararam aquilo ali a uma outra em 1941. Sim, 1941. São 80 anos. Sim. Então nós podemos dizer, né, todo professor fala isso, é impressionante. Eu faço uma obra com tempo de retorno de 100, de 100 anos, mas pode ser que amanhã aconteça. Né? Mas se nós pegarmos essa diferença aí de 80 anos e falarmos que isso aí é mediano, aquilo ali estava programado para o quê? 160 anos. Então, a gente faz uma ponte exatamente para isso. Lógico, conforme vai aumentando essa mudança climática, conforme vai aumentando a periodicidade dessas chuvas, dessas mudanças climáticas, nós vamos nos adaptando também. Com certeza não podemos ficar para trás. Só que você tem obras antigas. E essas obras antigas já estão ficando muito antigas. E cada vez, assim, em termos de obra, de ponte, principalmente pontes e viadutos, que são obras caras, você vê que são poucas, não são tantas quanto construções de prédios, de casas, até mesmo de estradas, né, que vão precisar das pontes, você vê muito pouco.
em função, basicamente, do preço. Então, as novas provavelmente vão suportar. Então, você pega, por exemplo, pontos mais extremos, né? Alguns pontos extremos onde eu já estive e tal, e foi exatamente por causa disso. Por exemplo, no Acre. No Acre, às vezes, dá umas cheias lá, levam todas as pontes. Em geral, elas são de madeira. Fica uma, que é uma estrada federal, que foi feita em concreto e foi feita super alta. Né? A última vez que eu estive lá, faltava 1 metro para chegar no tabuleiro. Para chegar lá no tabuleiro onde passam os carros. Mas ela deu conta, não chegou. Então, todas as outras pontinhas pequenas foram embora. Se faz de novo, se reconstrói. Amazonas nós temos lá a época da seca, mas nós também temos a época da cheia. E na cheia também, às vezes, isola. Às vezes você só tem comunicação de Manaus com outras cidades por meio de avião ou algumas pontes recentemente feitas que levaram em consideração as chuvas, as inundações dos últimos 20 anos, 30 anos que foram grandes, né? Então, a mudança climática faz com que a gente repense nos gráficos que nós utilizamos para projetar essas pontes. Então, taxa de retorno de 160 anos. Bom, então vamos ver aqui o que aconteceu, né? Então, e para isso você precisa de dados. Então, nós precisamos de dados para isso. Dados que precisam ser coletados, né? Dados que, para serem coletados, têm que ser instalados. Então, tudo isso, para uma boa engenharia, a gente tem que ter dados confiáveis, instalação de algumas medições que são caras, mas que vale a pena ter. Porque muitas vezes você chega para fazer uma recuperação de ponte, cadê o projeto? Você não tem o projeto. Isso aí foi projetado, até sem projeto, porque foi feito pelo Zé da Esquina ali e tal. Aí você vai conversar com o Zé da Esquina, ele já morreu, tem a mulher dele. Ele fez uma fulana. Aí a informação começa a ser verbal. Né? Qual é o tipo dessa ponte? Não sabe. Embora a norma mande colocar, né, uma placa dizendo qual é o tipo da ponte, tudo, a grande maioria não tem, ou foi roubada, ou já teve, mas foi roubada, ou já tiraram dali, houve algum problema com a identificação. Mas assim, visualmente você consegue saber qual é o tipo da ponte, principalmente pela mesoestrutura. Vamos lá, o que é uma mesoestrutura? Uma mesoestrutura é a ligação da superestrutura com a infraestrutura, ou seja, os pórticos de sustentação da ponte mesmo, né, o tabuleiro da ponte. Então, pela mesoestrutura, você consegue saber se é uma ponte tipo 24, 36, 45, né? Lógico, depois de um certo tempo de análise. Então, você olha a mesoestrutura, você já fala, opa, essa é 36. Você olha a mesoestrutura, opa, essa é 45. Mas isso depois de um certo tempo. O ideal seria que você tivesse mesmo, né, em mãos todo o projeto, a execução, porque tem jeito de você construir tudo, né? Tem muitas... Hoje você vai comprar um apartamento, você fala assim, poxa vida, né? Alvenaria estrutural, foi feito com vigas, ou foi feito só com pilar e laje? Essa laje é nervurada, não é nervurada? Então, cada sistema estrutural, mesmo em pontes, nós temos vários, né? Nós temos pontes em laje, ponte treliçada, ponte em viga protendida, ponte pêncil, ponte estaiada. Então, são vários tipos de pontes. Cada uma delas precisa de um certo controle. Então, esse controle é importante. Controle para o projeto, né, para a gente enfrentar, foi a sua pergunta, né, para a gente enfrentar essa parte climática que começou aí a ter grandes precipitações e, de repente, grandes secas, você tem que ter uma instrumentação. E isso daí é primordial em todas as áreas. Por quê? Porque várias áreas são afetadas por excesso de umidade, excesso de água e por falta de água também. Porque quando o maior problema, por exemplo, inclusive de fundação, né, nós temos aqui um podcast também de fundações, o maior problema é a variação. Se você tem lá uma fundação de madeira, mas ela está na água, beleza. A partir do momento que você fica variando a água, tirando a água, pondo água, tirando a água, aquela parte apodrece. Sim, exatamente. Entendeu? Então, é a mesma coisa com uma ponte. Você tem uma ponte onde você tem... Em geral, né, as pessoas pensam do seguinte tipo, caiu uma ponte. Chama lá, me chama um engenheiro para ver e tal, muitas vezes me chamam, né? Chego lá, não foi a ponte que caiu, foi um encontro que passou a água pelos lados da ponte, tirou aquele acesso à ponte. Então, o que caiu ali foram os encontros, a relação encontro. A ponte está perfeita, só que os encontros ali foram embora. Por quê? Em geral, são os menos
favorecidos na construção. A ponte é um cálculo estrutural, acompanhado, tudo. Quando vai fazer os encontros, também tem que